Eu tô ligado, você não via a hora de chegar a nova geração dos processadores X3D, justamente porque quando sai uma nova geração, a geração anterior fica mais barata. E mais barata, e mais barata. É verdade que às vezes ela some do mercado. Ué, mas o que mudou da primeira geração para a última geração dos processadores X3D? A gente já tem processador com Dual 3D V-Cache, mas será que faz alguma diferença? Porque a primeira geração dos processadores X3D ainda continua dando um pau em vários processadores muito mais modernos. A questão é, se esse daqui é bom, o quão bom é a nova geração comparada com a anterior? E dá pra comprar a anterior ainda? Na nova geração, compensa pegar o mais caro? E a geração anterior já não tá boa pra comprar, não? DDR4, DDR5, mudou tanto assim, vale a pena? E é exatamente isso que eu resolvi testar aqui, comparando todos os processadores Ryzen 7 X3D pra descobrir o que mudou da primeira pra última geração. Como é que é a performance desses monstros em jogos atuais, hein? Nesse ponto da história é pouco provável que você não saiba o que é um processador X3D, mas se você não souber, basicamente a AMD pegou mais cache, mais memória que fica próximo dos núcleos ali e colou em cima dos CPUs. Assim como eles fizeram com os CCDs, colaram um monte de coisa. A gente teve a primeira geração dos Ryzen X3D com o 5800 X3D. Depois nós tivemos o 5700 X3D, que foi um segundo Ryzen 7, que na verdade era só uma versão levemente tunada para baixo. Depois nós tivemos o lançamento do Ryzen 7 7800 X3D, que é a nova geração, é o primeiro X3D que nós tivemos, quer dizer, tecnicamente o primeiro Ryzen 7 X3D com DDR5 que nós tivemos IPC Express 5.0. Então, em tese, já é uma baita evolução dessa primeira geração. E como eu comentei, esses processadores aqui bateram outros mais fortes, tipo 12900K na época, e outros processadores até da nova geração. Eles deram canseira para os Ryzen 7100 X3D e depois para os Ryzen 9100 X3D. Até hoje esse processador dá canseira em, por exemplo, um Ryzen 7 9700X ou 9600X. Acredite, mesmo sendo um processador da primeira geração rodando em DDR4. Para as gerações mais atuais, nós tivemos o Ryzen 7 9800 X3D e posteriormente o 9850 X3D, que não possuímos uma unidade aqui, mas 9850 X3D é só uma versão tunadinha um pouco para cima do 9800 X3D, nem compensa comprar. E quando sai processador novo é sempre um bom momento para dar uma olhada nos processadores mais antigos, porque eles costumam ficar mais baratos, o que não é o caso aqui, porque infelizmente os processadores X3D de primeira geração atingiram preços exorbitantes no mercado de usados. Isso porque a AMD por algum motivo, imagina aí o motivo, vai comentando o motivo, parou de fabricar o Ryzen 7 5800 X3D até resolverem lançar uma versão comemorativa do Ryzen 7 5800 X3D e trazê-lo para o mercado por preços que... Bom, comenta aí qual que é o preço do 5800 X3D agora. E muito provavelmente em edições limitadas, mas ainda é possível encontrar o Ryzen 7 5700 X3D ou o Ryzen 7 5800 X3D, ainda que a preços exorbitantes. E é por isso que surge a dúvida, será que compensa ainda ficar na plataforma da M4? Se eu quero essa performance, é claro que ainda compensa, mas eu quero essa performance que só tem nesses processadores. Será que já não compensa eu migrar para as memórias DDR5, mesmo sendo mais caras, afinal o processador tá muito mais caro, ou ele ainda compensa? E mais, se você tá nessa plataforma, compensa você partir para os novos processadores X3D? Exatamente isso que eu resolvi testar aqui na nossa bancada com os processadores AM4 e AM5. Para os processadores AM4, nós utilizamos aqui uma X570 com 32 GB de memória 3600 megatransfers. Para a plataforma AM5, utilizamos 48 GB DDR5 6000 megatransfers Corsair Dominator. E uma placa-mãe X870E. É o E, né? É de Extreme. Para o armazenamento, um MP600 de 4TB nas duas plataformas. A fonte utilizada é uma HX 1500i de 1500 watts, eu sei, para sobrar mesmo. E para refrigerar todos os processadores, um H150i RGB da Corsair. Todos utilizaram a mesma solução de refrigeração, apesar de ser gerações diferentes, então a gente vai conseguir comparar diretamente. E a placa de vídeo utilizada foi uma RTX 5090, porque afinal de contas eles entregam muito FPS. A gente precisava saber qual que é o máximo que eles conseguem empurrar, né? Não espero que você vá utilizar com uma 5090, se bem que se você for comprar um processador caro, talvez você compre uma placa de vídeo cara. Meu amigo, você tá pensando que eu tô liso? E obviamente que eu testei aqui com jogos. É claro que eu resolvi testar em jogos e eu resolvi testar com jogos mais atuais, porque obviamente a gente testou esses processadores no lançamento, mas os jogos mudaram, teve atualização, então eu quero saber todo mundo no mesmo patamar como é que tá funcionando. Para os testes aqui a gente rodou algumas aplicações profissionais pra gente ver como é que é aí na teoria ou para quem vai trabalhar também, mas principalmente em jogos. E para os jogos nós testamos em AAA, jogos competitivos, essa caixa, bom, vocês já sabem o que desevoluiu de uma geração para outra, né? Olha isso aqui, cara, olha a caixa.
caixa, não tem nem cooler aqui dentro. Pelo amor de Deus, né, AMD? Só porque tá ganhando também que precisa... Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. E como estamos na era moderna, é claro que o primeiro teste é de inteligência artificial. Eu testei aqui no Procyon só pra vocês terem uma ideia. E eu fiquei surpreso que, na verdade, o 9800X3D ele deu uma surra nos demais. Ele teve o dobro da performance do 5700X3D, 90% mais do que o 5800X3D e muito mais performance que o 7800X3D. Curioso, né? Mas o consumo, bom, o consumo ficou meio que igual. Lembrando que isso aqui é o consumo do sistema todo, não é só do CPU, mas o consumo de todos ficou basicamente igual. Só o 5700X3D que é um pouquinho mais econômico, mas também não entrega nada de performance, né? Então, beleza. Eu diria que ele é até mais eficiente do que o 5800X3D. Tá, um cenário um pouco mais realista, o Premiere, pra quem vai editar vídeo. Aqui o 9800X3D vai bem, mas o 7800X3D também vai. E pra ser bem sincero, todos eles vão bem, né? A diferença aí do 5700X3D pro 9800X3D foi de 13%. E a performance do 7800 e do 9800 é tecnicamente a mesma. E a diferença dos dois aqui é de 3%. Então pra editar vídeo no Premiere, qualquer um deles serve. No Blender, que é um software de renderização 3D, o 9800X3D terminou antes de todo mundo, fez em 1 minuto e 43. E o 5700X3D terminou em 3 minutos e 1. É uma diferencinha boa ali, né? Quase metade do tempo. Mas a diferença do 5800X3D pro 5700X3D é pouca, e do 9800X3D pro 7800X3D já é um pouco mais acentuada, né? Coloca isso aqui em horas pra você ver. No consumo, o 9800X3D consumiu mais, mas pra ser justo, ele entregou mais também, né? Então, escalou a performance ali de acordo com o que eles foram entregando. Entregando mais, consumindo mais. No Cinebench R24, que todo mundo gosta, né? Quem não adora um benchmark do Cinebench? O 9800X3D, obviamente, ficou na frente no multithread. O 5800 e o 5700X3D ficam muito próximos. Do 7800 pro 9800 teve um salto considerável ali de performance. Em relação ao consumo, o 7800X3D consome menos, 75 watts a menos, mas também entrega menos performance, né? Então, questão de eficiência energética, os Ryzen 9000 não foram tão brilhantes assim, pelo menos nesse caso aqui. E o 5700X3D e o 5800X3D ficou mais ou menos a mesma coisa. Consome mais, mas também entrega mais. E em single, que esse sim é bem importante, de novo, temos aqui, ó, uma escadinha perfeita. O 9800X3D, obviamente, na frente, mas a diferença dele pro 7800X3D não é muito grande, na casa ali dos 15, 20%. E se a gente pegar ali do 5700X3D ou do 5800X3D, na casa dos 40, 50% de diferença. É bastante coisa, né? E curiosamente o consumo deles é muito próximo, o que significa que quem entrega mais está sendo até mais eficiente no single. Mas chega disso e vamos para jogos, pelo amor de Deus. Começando aqui pelo Alan Wake 2, é um AAA, né? Obviamente não é um jogo competitivo. Lembrando que quando você sobe a qualidade, sim, pesa também no CPU. E aqui, olha a performance do 9800X3D, 207 de média, 125 de mínima. Só que olha a diferença, o 5700X3D, 149 de média, 108 de mínima. É bem grande a diferença, 40% ali a diferença na média, só que já é uma performance muito boa, 149 de média, 108 de mínima. Se pegar o 5800X3D, 160. Se pegar o 7800X3D, 175. Ainda que seja na casa dos 15 a 20% a diferença do 7800X3D pro 9800X3D, a performance tá muito boa, né? Ou seja, você consegue já ter uma excelente performance com o 7800X3D migrando para DDR5, enquanto que no DDR4, pô, a performance tá bem legal. Mas sim, existe uma diferença de performance, pelo menos ali na casa dos 40% na média. Porém, na mínima, olha que interessante, na mínima a diferença é bem menor. Se a gente comparar com o 5700X3D, o 9800X3D vai só 16% melhor na mínima, então não foi uma evolução tão grande. Se comparar ali com o 7800X3D, na casa dos 8 a 10%, então também não é um salto tão absurdo assim. Battlefield 6, um jogo mais recente, um jogo bem pesado, né, um AAA, multiplayer também, pode se chamar de competitivo, não sei, é competitivo? Comenta aí. Aproveita e deixa o like aí, já tá comentando, deixa o like. Clica no sininho também, tem mais testes. Primeiramente, o 5800X3D e o 5700X3D fazendo a mesma média nesse jogo. Ou seja, acho que o que importa é o 3D V-Cache aqui. O clock a mais, a menos, não fez tanta diferença assim. 157 de média e 112, 116 na mínima, tá muito bom. Até o 5700X3D na oscilação fez um pouco mais, mas tá dentro da margem de erro. Mesma performance. Se você partir pra DDR5 com o 7800X3D, você já vai pra 191 de média e 138 de mínima. E se for pro 9800X3D, ganha um pouquinho mais de performance. Sinceramente, é um ganho bom. 34% na
média 25% na mínima das gerações anteriores. Mas assim, se comparar com o 7800XZ, não é um salto tão grande. E os processadores AM4 ainda seguraram muito bem. Se for muito competitivo, a mínima, quanto maior, melhor, assim como a média. Mas ainda assim entrega uma excelente performance. Tá liberando 160 FPS, ele dá pra você empurrar o seu monitor 165 Hz e uma mínima bem boa. CS2 rodando no preset médio em Full HD, esse é um jogo mais competitivo, mais leve pra GPU, porém precisa bastante de CPU. E aqui é onde os processadores com empilhamento de cache 3D brilham bastante. O 5700X3D fez média de 619, mínima de 221, o 5800X3D 678 FPS, mínima de 239. O 7800X3D média 763, mínima 266 e o 9800X3D média de 833 e 274. Eu lembro que na época a gente ainda testou com o CS Global Offensive e cara, a evolução foi muito grande, né? A gente consegue ter uma média muito boa e as mínimas principalmente. Eu já comparei aqui, por exemplo, o 5800X3D com processadores mais recentes, ele tem uma mínima melhor. Mas se a gente pegar os processadores mais novos, ele tem uma evolução. O curioso, né, é que se a gente pegar aqui, o salto foi mais ou menos de 10, 20, 30%, 10% de uma geração para outra, é quase que linear o avanço. Então, óbvio, se você sair do 5700X3D, vai ganhar uns 35%, mas sair ali do 5800X3D, você vai ganhar só uns 20%. Já tá muito bom. Claro que quanto mais performance, melhor, mas não tá bom para você essa performance aqui? Tudo isso lembrando das memórias DDR5. É claro que tem o preço do 5800X3D também. Cyberpunk 2077. Esse é um jogo também mais recente, quer dizer, não sei, depende de quando você tá assistindo, né? Preset médio aqui, sem Ray Tracing, sem nada. O 5700X3D entrega uma média muito boa, 186 de média, 132 de mínima. O 5800X3D é um pouco à frente, na verdade empatado com o 7800X3D. Olha que curioso, o 5800X3D dando trabalho pro 7800X3D. E lá na frente a gente tem um 9800X3D que entrega uma média maior, mas a mínima não é muito melhor, na verdade tá praticamente empatada, deu uma oscilação ali de 10% pro 5700X3D, mas a mínima deles é todas muito parecidas e 10, 11% mais performance ali o 9800X3D do que, por exemplo, um 5800X3D, um Cyberpunk 2077. Claro, não é competitivo, mas entrega uma média muito alta todos eles, né? Fortnite competitivo ao máximo, rodando no preset médio aqui em Full HD. E olha como escala a performance, que faz uma escadinha, né? Invertida, mas faz uma escadinha. O 5800X3D média de 365, o 5800X3D 412, aqui tem um salto até considerável, né? Em percentual é pouco, mas em FPS é bastante. O 7800X3D vai para casa dos 500 e os 9800X3D na casa dos 600 FPS, né? A gente vai quase subindo 100 FPS de um pro outro. As mínimas também vão acompanhando e a gente tem um ganho. O 5800X3D fica ali 13, 15% à frente do 5700X3D. Depois o 7800X3D ganha ali uns 40% de performance em relação ao 5700X3D e o 5800X3D uns 30% mais ou menos. E o 9800X3D ganha ali 64% mais performance em cima do 5700X3D ou 50% mais performance. Ainda é bastante coisa, né? Sair dos 400 FPS para os 600 FPS é muita coisa de performance. Horizon Forbidden West é um port do console e aí a gente tem aqui uma média boa em todos eles. Na verdade, desde o 5700X3D e mínimas também, começando ali na casa dos 170 FPS, terminando lá nos 208. As mínimas ficaram muito próximas, entre 110 e 125 FPS, a oscilação, e a gente tem um ganho ali de, comparando, né, do 5700X3D pro 9800X3D, na casa dos 12% na média e 14% na mínima. Ganhou mais na mínima do que na média, e se comparar o 7800X3D com o 9800X3D, a oscilação é muito pequena. Então, aqui teve um ganho, mas não é nada que você vai sentir de fato, você fala, nossa, que grande diferença. Indiana Jones and the Great Circle é um jogo que é meio que limitado ali, né? Vai até onde dá pra entregar com motor gráfico, todos eles empurraram basicamente o máximo, com exceção do 5700X3D, que já entrega uma média muito boa, né? Então não vamos nem entrar nessa discussão, ele ficou só uns 20% atrás ali dos outros processadores. A mesma performance em todos eles, do mais barato pro mais caro. Não, esse é mais caro mesmo. Starfield, no Starfield, rapaz, que horror, né? Esse jogo, ele realmente, 117 de média, 114, 90. A diferença dos dois aqui foi muito próxima. E da nova geração também, 9 FPS a mais, 9 FPS a menos, 7 FPS a mais, não vai fazer muita diferença. Tanto é que existe uma diferença aqui que dá pra você medir, né? O salto foi de 20 a 18% aqui em relação à geração anterior pro mais recente, só que em relação às duas gerações da M5, não é tão grande assim a diferença. Star Wars Outlaws, aqui é curioso, né? O jogo que realmente exige bastante de CPU, e aqui é um dos primeiros jogos que a gente vê esses processadores sofrerem. Eu não sei se tem muito a ver, por exemplo, com o single, que é mais fraco nesses processadores, e o jogo também faz uso disso, porque a quantidade de cache basicamente é a mesma, né? Do 3D V-Cache. Aqui os processadores AM4 ficaram na casa dos 95 de média e 62, 63 de mínima. A mínima tá bem perto ali do que eu não gostaria de ver, mas ainda vai entregar uma boa performance. Já os processadores AM5, DDR5, ficaram muito próximos em performance, mas ali 120 de média, né? 80 de mínima. Então tá muito bom. A diferença entre eles não é muito grande, mas se pegar da geração anterior pra nova,
nova, a diferença é de 30%, né, se comparar com o 9800 3D. É um salto considerável, principalmente nesse jogo. Eu diria que o mais importante é realmente a mínima, né? The Last of Us Part 2, outro port de console aí também, e eles meio que evoluíram de forma linear, né? E a gente vê eles escalando aqui de novo, né, a performance. O 5700X 3D média de 127, mínima de 104, que está excelente. O 5800X 3D entrega um pouco mais de performance. O 7800X 3D dá outro salto, e aí o 9800X 3D sobe mais ainda. O ganho aqui, se a gente comparar o 5700X 3D, que é o mais fraco, pro mais forte, foi ele de 35% na média e 30% na mínima. Se comparar com o 5800X 3D, já diminui um pouco ali para casa dos 25% mais ou menos. E se pegar o 7800X 3D, vai dar na casa dos 10% a diferença. Então, não é muito grande a evolução de uma geração para outra, pelo menos nesse jogo. Mas o que importa, na verdade, é na geral, né? E na geral, a gente vai ver depois de ver o consumo, né? Porque em relação ao consumo, a gente tá testando o consumo todo aqui do sistema, não é só o processador, né? E eles tiveram consumos muito próximos, apesar de a performance não ter sido tão exatamente igual em alguns cenários, a performance, o consumo foi muito próximo. A oscilação ali foi de só 10%. Então a nova geração consegue entregar mais performance consumindo basicamente a mesma coisa, um pouquinho mais, entre 3% e 9%. E em relação à temperatura é curioso, porque a primeira geração eles usam o empilhamento de cache 3D meio que em cima do chip, para você entender, né? Então tá em cima ali dos complexos de núcleos, enquanto que na nova geração, nos 9800X 3D, nos Ryzen 9000 em diante, eles usam isso já mais próximo do substrato, que significa que ele tem uma melhor dissipação de calor. Não entendeu nada? Não precisa. É a dissipação de calor dos 9800 3D. É melhor dos Ryzen 9000 do que dos anteriores. O que permite, inclusive, que você faça overclock nos Ryzen 9000, coisa que você não faz nos Ryzen anteriores. Na primeira geração, de jeito nenhum. Nos Ryzen 7000, você até conseguia fazer um overclock, mas não é o overclock que a gente conhece desbloqueado. Já nos Ryzen 9000 em diante, já é desbloqueado. A temperatura ficou muito parecida aqui. A gente não normalizou fan, tá? Então tem essa questão da oscilação. Dá pra dizer pra vocês que é imperceptível. Pelo menos nesse Water Cooler 360, você não percebe quase nada. Mas claro que se você for colocar esses processadores, por exemplo, com 5800X 3D e 5700X 3D, dá para colocar um water cooler de 240. Com esses aqui, tecnicamente também. Mas como a margem térmica deles funciona de maneira diferente, eu diria que é bom você deixar sobrando em qualquer um dos casos. Aqui eu sei que funciona de boa. Aqui, quanto mais você tiver margem térmica, mais eles vão segurar o clock lá em cima. Então, é uma característica da nova geração. Mas e no geral, como é que fica isso aí? Qual que é o ganho de performance se eu sair de uma geração para outra? E essa parte é importante, não tanto pela performance em si, mas para você entender qual que é a diferença percentual de performance entre eles, para saber quantos por cento você tem de diferença de preço de um pro outro para compensar. Ah, eu não sei fazer esse cálculo. Inteligência artificial tá aí para isso. Mas aqui o que nós temos, obviamente, escalou a performance, né? A gente viu subir isso em alguns jogos, em outros ficou próximo, mas o 5700X 3D entrega ainda uma média excelente. Pegando os 10 jogos que a gente testou aqui, 221 de média, 142 de mínima, pelo amor de Deus, é muita coisa. É claro que, lembrando, quando você for aumentar a qualidade gráfica, você vai ter um hit de performance, mas é bom saber que você tem essa folga. E em alguns jogos competitivos, como o CS, Fortnite, por exemplo, você ainda consegue entregar uma excelente performance. O 5800X 3D ele ficou um pouco à frente do 5700X 3D, por isso que eu sempre falei pra vocês. Quando tinha os dois pra vender, compensava sempre mais o 5700X 3D, porque a diferença é muito pequena de performance, tá? A gente tá falando aqui de uma diferença de 10% na média, então não é um salto tão grande assim, ou você não perde tanta performance. O 7800X 3D, se a gente comparar ali com o 5800X 3D, ele também não foi um salto tão grande, a gente tá falando de novo de um salto na casa dos 10%. O salto real, assim, que veio, foi se você sair do AM4 pra M5 pra última geração. Porque se você ficar aqui no 5800X 3D pro 7800X 3D, o ganho não vai ser muito grande. Com exceção de alguns casos, tipo, pra produtividade, alguma coisa, você realmente vai ter um ganho. Já o 9800X 3D, se a gente comparar ali com o 5800X 3D, ele tem um ganho ali na casa dos 20, 25%, o que é bem interessante mesmo, porque acaba justificando aí um upgrade. Esse é um salto realmente geracional. Mas é curioso, né, como os Ryzen 7000 eles realmente foram frustrantes. Até mesmo o Ryzen 7800X 3D, que continuou sendo líder ali em jogos, enfim, mesmo brigando com a Intel ficava bem atrás em diversos cenários. E a gente consegue perceber que aqui o 7800X 3D não foi um salto tão grande. Nenhum Ryzen 7000, se comparado com a geração anterior, foi um salto tão grande assim. É claro que em alguns casos específicos foi, mas no geral não. A pergunta é o que isso te resolve, porque se você não acha esse aqui pra comprar ou tá muito caro, ou só acha esse aqui, como é que você faz a conta? A diferença de performance, por exemplo, de um 7800X 3D para um 9800X 3D, vai ficar ali na casa dos 10, no máximo 15% num bom dia, né? A gente já viu aqui em alguns casos até mais. É óbvio que você tem que pegar o cenário que mais te interessa nesse caso. A diferença de preço entre eles, curiosamente, também não tá tão grande assim. É claro que o 7800X 3D vira e mexe aparece em promoção, eventualmente quando você estiver assistindo esse vídeo ele pode sair de linha e só aparecer usado. Espero que você esteja assim. Aliás,
comenta aí quando que você tá assistindo esse vídeo, né? Se é recente, se não é, quanto que tá custando esses processadores. O 9800X3D, curiosamente, consegue aparecer em preços bem competitivos. Não é nem tanto pela diferença de performance, porque ela não é tão grande, mas é que o preço também tá muito próximo. Às vezes compensa gastar um pouquinho fora desse diferença percentual. O cálculo que você vai ter que fazer, basicamente, eu pedi pra IA fazer é qual que é o custo total dessa plataforma e quanto que custa a mais versus quanto que entrega a mais ou a menos de performance. E isso realmente vai oscilar muito, porque eu não vou fazer um comparativo para vocês agora, porque amanhã esse preço já pode ter mudado por diversos outros fatores. O que eu posso dizer para vocês em relação à plataforma é que sim, a plataforma como um todo, a M4, ainda entrega muita performance. Uma performance, não diria equivalente, mas muito próxima à plataforma AM5. Não tem essa questão da limitação, porque a memória vai... Não tem essa limitação. A gente tá rodando a 3600, mas se você estivesse rodando a 3200, aqui você não ia ter uma diferença muito grande de performance. E para DDR5, eu sei, é caro o DDR5, mas tem um outro detalhe. Esses processadores com empilhamento de cache 3D, só recentemente a AMD resolveu descobrir disso e explicar pra gente, eu já sabia, mas resolveu só agora falar. Por conta do empilhamento de cache 3D, por conta da memória, né, a quantidade grande de memória próxima ao processador, você trabalhar com memórias com menos megatransfers, com um clock menor, não vai afetar a sua performance de maneira significativa. Então, apesar dele suportar memórias com clocks bem elevados, com vários megatransfers por segundo, você não precisa disso, você pode trabalhar com memórias mais lentas e mais baratas consequentemente. Então esse detalhe sozinho já pode ser o suficiente para não compensar, por exemplo, você garimpar um 5800X3D ou 5700X3D. Esse cara aqui pode ser o melhor custo-benefício de todos para essa finalidade. É bom lembrar que outros processadores também entregam essa performance, tá, galera? Não vai nessa pira do eu preciso de um processador X3D, porque não é exatamente assim. E esse que é o detalhe sensível. Esses processadores foram incríveis. Esse aqui foi provavelmente o melhor lançamento para desktop da AMD nos últimos, sei lá quantos anos, nas últimas décadas provavelmente, né? Se comparando talvez com a época dos Phenom X6, alguma coisa de Phenom X4, Phenom X6, os, sei lá, os Athlon, a época realmente de ouro. A AMD vive uma época de ouro, na verdade. E esses processadores aqui, eles são o supra-sumo. Para quem quer jogar, realmente são processadores muito bons. E claro, para trabalhar também, vocês viram que para produtividade eles continuam sendo excelentes CPUs. A plataforma M4 é a plataforma Highlander, a imortal, a próspera. Ela vai ficar aí provavelmente para sempre. Então, por isso que eu falei, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, esses processadores ainda vão estar relevantes. A gente vai continuar testando esses processadores no decorrer dos anos, justamente para entender qual que é a evolução. Só que tem um detalhe, galera. Apesar de quando lança o mais novo, o mais velho ficar mais interessante, nem sempre ele está disponível. Esse aqui é um dos casos. O 7800X3D, por exemplo, ele ainda continua disponível, eventualmente ele deve desaparecer e o preço vem baixando, só que esse daqui às vezes está baixando mais rápido ainda. E a exemplo do que eu disse para quem estava querendo montar uma plataforma M4 ou fazer o upgrade, aproveita o 7800X3D quando ele está num preço bom, porque eventualmente ele vai sair de linha e a gente não sabe o dia de amanhã. A gente achava que ia ter 5700X3D e 5800X3D para sempre e a AMD descontinuou. A plataforma M5 ainda tem uma longevidade muito maior, a AMD ainda prometeu um suporte muito parecido com o que a gente tem com a M4, o que significa talvez 10 anos de suporte ou mais, que foi exatamente o que completou a plataforma M4 e contando. Então depende da sua finalidade, depende do bolso e do orçamento, compensa sim investir numa plataforma M5, o que não quer dizer que a M4 não consiga entregar essa performance. É por essas e outras que eu falo que é bobagem que tá falando que a plataforma M4 é morta. Ela não é morta, ela consegue entregar basicamente tudo que você precisa. Não tem PCI Express 5.0, nomeie quais dispositivos você vai precisar. Um usuário normal não vai precisar de PCI Express 5.0, nem para armazenamento, pelo menos por enquanto. E você, qual deles escolheria? Você iria no 5700, 5800X3D? Iria nos Ryzen AM5? Qual que você comprou? Qual que você compraria? Deixa aí nos comentários, eu tô curioso para saber qual que é a combinação que você tá fazendo. Tá utilizando com placa de vídeo forte ou não? Porque tem um outro detalhe muito importante, né, galera? Isso é uma 5090. Mas no passado, com 5800X3D, a gente já testou com outras placas que eram mais fracas. Na época eram as mais fortes, mas hoje você consegue essa performance com placas intermediárias, o que significa que aquele FPS que a gente via lá é o FPS que você tá alcançando hoje com placas intermediárias. Então é sempre importante a gente ver qual que é a performance que ele consegue entregar para entender até quanto que ele consegue empurrar, principalmente quando sair a nova geração de placas de vídeo. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixa o seu comentário, vira membro do canal ou se não, participa do nosso grupo de promoções para ver se esses carinhas aqui estão disponíveis à venda. Lá tem um histórico de preços para você ver quanto que custava e se agora está valendo a pena. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.